as bem-aventuranças, que vai do versículo 1 até o 12. Depois tem um outro que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, que é do 13 ao 16. E um terceiro que vai falar sobre o cumprimento da lei, que é do 17 até o 20. Então, são três vídeos aí que falam sobre o Sermão do Monte. E eu quero trazer nas quintas-feiras aqui uma mensagem dando continuidade a esse Sermão do Monte, porque ele é um ensinamento que compreende 3 capítulos ali do Evangelho de Mateus, mas alguns estudiosos dizem que se nós retirássemos toda a Bíblia e mantivéssemos apenas essa pregação de Jesus, que é esses 3 capítulos, né, que é um dos maiores sermões do Senhor Jesus durante o seu ministério na Terra, nós teríamos toda a essência do Evangelho e todo o guia para que nós tivéssemos uma vida cristã autêntica. É claro que isso é um exagero, né? Mas toda palavra ela é útil para ensinar, para exortar, como disse Paulo a Timóteo. Mas essa frase mostra o quanto Jesus descortinou a questão da lei, da vida cristã, da prática de justiça, né, da importância de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Ele vai falar sobre o amor aos inimigos, vai falar sobre o tesouro no céu, a luz e as trevas, os 2 senhores, não andar ansiosos. Então ele vai falar sobre 2 caminhos, os falsos profetas e assim por diante. Então é um sermão gigantesco, né, que compreende esses 3 capítulos. E esse trecho que eu quero ler hoje vai falar sobre o homicídio. Olha o que diz lá, Mateus 5, do versículo 21 ao 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado ao tribunal, mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz e ao juiz ao guarda e te levem à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olha que interessante. E este é uma das principais mensagens de Jesus neste Sermão do Monte. Sempre questionando não a lei em si, mas a interpretação da lei que os fariseus davam, né, para essa lei. Eu sempre digo aqui que eu não posso pegar simplesmente um trecho da Bíblia, né, e ler ele de uma forma isolada, porque, como eu falei ontem, a Bíblia, os seus autores não escreveram dividindo a Bíblia em capítulos e versículos. A Bíblia é como se escrevesse um texto contínuo, né? E essa divisão aconteceu muito depois. Se nós atentarmos para o versículo 20, que Jesus diz assim, encerrando a questão do cumprimento da lei, ele vai falar assim: pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês não bastam vocês interpretarem a lei, né, digamos assim, o vernáculo da palavra friamente. A lei diz, e Jesus começa a dizer, vocês ouviram da lei, não matarás, porque o não matar para a interpretação do judeu, do fariseu, do mestre da lei, era o homicídio. Simples, né? O que diz lá no Decálogo, os 10 mandamentos, não matarás.
Então, para o judeu era, não matarás é não cometer o homicídio. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, é muito mais do que isso. Né? Vocês cometem homicídio quando, né, sem motivo, se iram contra o seu irmão. Se iram contra o seu irmão. Jesus aqui está mostrando que, mais uma vez, né, que o amor é a essência. Né? Que o amor permeia o Evangelho. Que o amor é o idioma do Evangelho. Né? Muitos dizem, meu inimigo. E olha só o que Jesus vai dizer aqui. Né? Como observar muito bem o texto bíblico pode te trazer uma outra, né, um outro entendimento sobre essa passagem. Muitos dizem, olha, se tu tiver uma coisa contra o teu irmão, tu não pode trazer a tua oferta, vai lá e se reconcilia com ele. Olha o que Jesus está dizendo na verdade. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti. Não é tu contra o teu irmão, é o teu irmão tendo algo contra ti. Quando trouxeres a tua oferta ao altar, se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, né, larga tudo. Né? E a oferta aqui, ela não é somente a questão financeira. É a nossa adoração, é a nossa oração. Aqui Jesus está falando de que para que eu tenha intimidade com o Pai, eu necessito estar em paz com todos. Eu necessito estar em comunhão com todos. Né? Eu gosto muito dessa música que eu coloquei no início. Essa é uma versão cantada pelo Eli Soares, mas essa é uma música do Asaf Borba, né, que vai dizer: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Então, o fruto desse novo coração é a paz e o amor com todos. Tanto que quando ele vai falar no versículo 25 sobre adversário, se nós pegarmos o lexo do grego e olharmos a raiz dessa palavra, ela fala em opositor, não é inimigo. Não é alguém que você guerreia contra. Um inimigo é alguém que você guerreia. Né? Um inimigo é alguém que você entra em combate. Né? Satanás é um inimigo. Agora, adversário é aquele que se opõe. Né? A palavra em grego para adversário aqui é aquele que se coloca na tua frente, aquele que se opõe. Então, a gente tem que entender que essa questão de ter inimigos, eu tenho inimigos, né? Pessoas que não gostam de mim são os meus inimigos. Né? Jesus está dizendo, olha, tu é um homicida. Né? Por que tu é um homicida? Porque a partir do momento que alguém tem algo contra ti e tu não resolve, né, tu pode estar matando aquela pessoa espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo. Né? Jesus estava ampliando a questão. Mas nós não estamos na graça? Estamos. Mas não é porque nós estamos na graça que as coisas podem ser levadas de qualquer maneira. Não é hipergraça, né? É graça que abunda sobre o pecado. Então, quando ele vai dizer lá, olha, o teu adversário é alguém que se opõe contra ti. Né? Que pode ser que você não se oponha a ele. Né? Pode ser que você não o considere, né, alguém como um adversário, mas ele pode te considerar como um adversário. Ele se opõe a ti. Então você precisa se consertar. Então, por ser corpo, e como diz a música do Asaf, né, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Ou seja, qualquer coisa que esteja entre nós, a paz tem que reinar. A paz, e a paz, né, quando a gente diz assim, aquela paz que excede todo entendimento, é a paz em meio à guerra, é a paz em meio ao caos, é a paz, né, diante de todos os cenários possíveis e conturbados que possam se colocar na nossa frente e na nossa vida. Então, Jesus está ampliando, né, a interpretação míope
que os judeus possuem, né, que os fariseus e mestres da lei tinham naquele texto ali. Não, matarás, não, se eu não mato, não cometo homicídio, né, se eu não estou tirando a vida de um irmão, então eu estou cumprindo a lei. Mas Jesus diz, olha, camarada, é muito mais que isso. Tu ofender, tu maltratar, tu magoar, se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, tu já pode estar cometendo um homicídio. Né? Por quê? Porque Jesus está mostrando que a base de tudo é o amor. A base do evangelho é o amor. A linguagem do evangelho é o amor. O próprio João vai dizer, olha, se eu digo que amo a Deus, né, e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso, porque como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Né? A Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Né? Então, eu tenho que demonstrar amor, eu tenho que amar a todos, sem acepção de pessoas, né? Sem condicionais, né? Sem condições para amar. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto. Né? Amar e ter a paz e a comunhão com todos. Tá? Para que a gente possa ser aceito e ser reconciliado com os irmãos, e que eu possa, a minha adoração, meu louvor, a minha oferta, né, a minha intimidade com o Pai seja aceita. Né? Porque eu não posso ter intimidade com o Pai se eu estou em litígio com os meus irmãos, se não estou bem com os meus irmãos, se não tenho paz com os meus irmãos, ou ainda se eu não amo os meus irmãos. Amém? E tudo isso para evitar o que ele vai dizer lá no verso 26, né? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E esse último centavo é o salário do pecado, né? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Ou seja, então eu preciso estar em paz e em comunhão com todos. Né? Se as pessoas não gostam de ti, se as pessoas elas não te amam, se as pessoas possuem alguma forma, né, em que você não as agrada, né, isso vai acontecer na caminhada. Né? Nem todos nós vamos agradar, conquistar, nós não teremos empatia com todos, embora seria necessário ter, mas nem todos terão empatia conosco. Né? Nem todos vão se agradar da nossa presença, da nossa comunhão, da nossa fala, e é assim, a vida é assim, os relacionamentos são assim. Mas nós temos que fazer de tudo para manter a paz, a comunhão com todos. E que o cheiro de Cristo que Paulo fala, né, que nós devemos ter o cheiro de Cristo, esse cheiro de Cristo é o amor. Amém? Então, como eu disse anteriormente, logo no início, né, se você desejar escutar as outras 3 mensagens que eu falei ali sobre o Sermão do Monte, estou seguindo a ordem bíblica aqui, né? Fazia tempo que eu não falava sobre esse texto, mas eu vou deixar para as quintas-feiras nós abordarmos o Sermão do Monte e falarmos um pouquinho aí, né, até completarmos esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Então você vai ver lá sobre as bem-aventuranças, sobre sal da terra e luz do mundo, o cumprimento da lei e sobre o homicídio. Tá bom? Um abraço para o irmão Gerson, que me acompanha ali pelo Facebook, sempre aqui atento. Para o Felipe, para a Cris, para a Moni, para o Max, para o pastor Biramar, para o presbítero Alex, meu amigo. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E até amanhã, se o Senhor nosso Deus permitir.